Shalom, shalom. É um prazer estar aqui nessa casa, estar aqui informando e trazendo muitas informações sobre a Kabbalah, sobre essa arte de viver bem. Vou esperar entrar mais algumas pessoas. Hoje nós vamos falar sobre muitos assuntos importantes, assuntos pertinentes à vida. Como viver bem? Segundo a Kabbalah não é misticismo judaico, a Kabbalah não é algo que a gente vai aprender e usar de uma maneira esporádica. Um bom cabalista, ele sabe fazer uso no seu cotidiano da Kabbalah. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a origem da Kabbalah, quem foram os primeiros cabalistas, quais são os segredos que a Kabbalah nos oferece para que a gente viva bem num tempo tão conflitante, né? Venhamos e convenhamos, estamos no ápice de uma mudança de consciência, uma mudança de consciência da raça humana, do planeta Terra. Tudo que está neste planeta está sofrendo uma mudança muito grande. E quais são as ferramentas para que a gente possa viver bem? Viver bem, para o cabalista, é muito simples. É você ter um bom trabalho, saber quem você é, saber de onde você veio, para onde você está indo, você ter recursos financeiros sem precisar se matar no mundo de hoje, que é o que está mais acontecendo, as pessoas se matam para conseguir parnassar, né, dinheiro. As pessoas ficam 12, 14 horas, 16 horas por dia pensando como que vão ganhar mais dinheiro. Pessoas estão sempre em sites de relacionamentos porque não encontram a sua cara metade, não encontram, não tem uma relação saudável. E o cabalista ele discorre sobre esses assuntos cotidianos. Então, a gente vai falar um pouco sobre esses três mistérios, né, maiores da vida, que são os grandes anseios do ser humano: a bem-aventurança, né, a prosperidade. E isso é quase que uma tradição na nossa colônia judaica, né, a Parnassá. Graças a Deus, Baruch Hashem, graças a Deus, a gente conhece esse segredo de como fazer essa energia da prosperidade andar. Outros dos grandes anseios da raça humana é a saúde. Tudo que a gente faz para buscar mais saúde. A gente vai no médico para averiguarmos qual é o nosso estado de saúde física, emocional, como que a gente pode adquirir mais longevidade, mais vigor físico. E hoje, infelizmente, com toda essa desnaturalização, com essa alimentação muito adulterada, com esses transgênicos, com toda essa mistura, né, de alimentos, o ser humano, infelizmente, passou a adoecer muito rápido. Então, a Kabbalah também trata desse assunto, também trata desse saber. Mas vamos falar um pouquinho sobre a origem da Kabbalah, né? E eu vou me apresentar para vocês, para quem não me conhece. Meu nome é David Ben Avraham. Eu sou judeu por parte de mãe. Houveram muitos casamentos mistos na minha família, quando meus antepassados vieram da Prússia. E nós ficamos afastados um pouco do judaísmo, até que eu fui, com 17 anos, indagar o meu passado para minha mãe, e minha mãe falou: olha, a nossa história é essa. Né? A gente veio da Prússia, quando nós viemos para o Brasil, houveram muitos casamentos mistos, e um sobrenome judaico, né, um sobrenome custava, naquela época, a perseguição, custava a vida. Então, tiveram muitas mudanças, né, na minha família, na história da humanidade. Né? Todos os Oliveiras, os Ferreiras, os Pinheiros, são cristãos novos, são pessoas que saíram
foragidos da Europa, de outros países, e vieram, desses imigrantes vieram para o Brasil e fizeram essa troca de nome. Isso foi o caso da minha família. Eu, por merecimento, tive contato com o meu mestre, né, o Rav Saltum, que me trouxe toda essa lembrança da minha identidade, da minha alma, né, e começou a me iniciar nesses mistérios cabalísticos. E, para vocês saberem, a Kabbalah é um conhecimento que ela é atemporal. Por que ela é atemporal? Porque ela veio desde que tudo foi criado. Entenda que quando houve o Tzim, quando houve a grande explosão e a criação do universo, a gente conhece como Big Bang, tudo ficou registrado numa caixa preta que os cabalistas chamam de registros primordiais, e a gente chama também, as outras culturas chamam de registros akáshicos. Ficaram guardadas essas informações de como que os universos, os multiversos, como tudo que existe e que foi criado funciona. Quais são as leis que regem o universo? Quais são as leis que regem essa dimensão e outras dimensões? Quais são as leis espirituais que você, acreditando ou não, você está submetido? Eu não acredito nisso, não acredito na influência dos astros, não acredito nessas leis religiosas. As leis cabalistas, elas são atemporais e são inexoráveis, são irrefutáveis, são inquestionáveis. E um bom cabalista sempre diz, e eu vou dizer isso para vocês, não acredite numa só palavra que eu vou te dizer. Teste esse conhecimento na prática. E se der certo, você continua funcionando, você continua aplicando. Se não der certo, você pode vir discutir comigo. Porque nós estamos falando de leis espirituais que a ciência demora um pouco, mas ela vai, né, ao encontro dessas leis, e não tarda para a ciência validar essas leis. Falar, realmente, isso é assim que funciona. Olha que interessante. Eu acreditando ou não, o universo é regido por leis de causa e efeito. O universo é regido por leis espirituais que são físicas, e se eu quiser transitar bem nessa dimensão e ter a famosa paz, né, esse shalom que a gente busca, essa tranquilidade, eu preciso seguir as leis. Eu comparo as leis espirituais com um manual de trânsito. Um manual, quando você vai tirar uma carta de trânsito, você tem um manual que diz assim, olha, proibido estacionar, proibido parar aqui, proibido parar na faixa. E se você infligir muito a lei, você vai ser notificado e vai tomar algumas multas. E se você exceder os pontos, você fica impedido de transitar. Assim são as leis espirituais. Assim é esse livro, nós vamos falar um pouco dele, chamado Torá, o Pentateuco. Torá. Deixa eu focar aqui, que ele não está focando, mas aqui, ok. A Torá é um livro que ela fala do quê? Fala de leis de trânsito. Ela fala sobre alimentação, ela fala sobre sexualidade, ela fala como lidar com os mortos, ela fala da moral dos bons costumes, ela fala de tudo que vai entrar num esquema que a gente chama de kadosh, de sagrado, e que vai gerar prazer, vai gerar eventos ordenados, eventos que vão transmitir, naquele momento que você está vivendo, paz, tranquilidade.
frutos bons. E ela fala de tudo também que é impuro. Só que esse é o livro mais lido na humanidade e é o livro menos compreendido pela humanidade. Porque em nome desse livro, em nome da Torá, se faz guerras. Olha como o Oriente está. O meu Deus tem mais razão que o teu, a minha forma de orar é melhor que a tua, né? Os crentes acreditam no Novo Testamento, os judeus no Antigo Testamento, os árabes no Corão, os budistas no Tao, e em nome de Deus se faz guerra. E se ainda chama a guerra de guerra santa. Desde quando uma guerra é santa? Então a gente vai falar um pouco desses livros sagrados e como eles são codificados. Porque a Kabbalah é uma sabedoria que ela foi vetada pelos grandes líderes religiosos que não queriam e ainda não querem a liberdade do ser humano. Não querem que o ser humano se reconecte ao divino. Não quer que o ser humano alcance a autonomia. Ele quer o ser humano dependente de uma religião, dependente de médico, dependente de psicólogo, dependente de pessoas, de lideranças, que vão dizer para você o que você tem que dizer, quando as respostas estão num nível oculto. E a Kabbalah vai te ensinar como você acessar essa conexão, acessar essas respostas. E você vai testar, conforme eu disse para você, e você vai ver que funciona. Não precisa de grandes truques, de grandes feitos. Detalhe, todos os líderes religiosos, grandes líderes religiosos, a gente pode falar de Buda, pode falar de Jesus o Cristo, pode falar de Moisés, pode falar de Abraão, o patriarca, pode falar de outros tantos. Eles não fizeram religião nenhuma. Foram os seus seguidores que fizeram religiões. Falaram em nome deles, fazendo religião. Buda não criou o budismo. Cristo não criou o cristianismo. Abraão não criou o judaísmo. O profeta não criou o islamismo. Foram os seus discípulos que quiseram compreendê-lo daquela forma e tentaram circunscrever esse conhecimento, e em cima desse conhecimento houve muita distorção, e dentro dessa distorção existe a manipulação das religiões, que te vende ideias de céu, de inferno, de purgatório, e que te falam que essa encarnação é uma encarnação expiatória, karmática, e o que está acontecendo com você faz parte do seu plano karmático, e você precisa aceitar esse grande fardo, e nós estamos no final dos tempos e tudo mais. E interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista. Então, existia um grande cabalista, vamos falar um pouco da história da Kabbalah, um grande cabalista chamado Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai é o pai do Zohar, de um outro livro, que são 24 volumes desse livro. Ele ficou somente 14, ou melhor, 12 mais 1. 12 mais 1. Ficou 13 anos dentro de uma caverna meditando. Foi onde ele teve contato com essa sabedoria, né, que fica acima da compreensão cartesiana. Assim como ele, se você pegar a história secreta de Moisés, a história secreta de Jesus o Cristo, eles tiveram esse período de reclusão, onde eles vão elevar o seu estado de consciência, onde, via de regra, eles vão fazer jejum, vão passar por um processo depurativo e vão acessar esse conhecimento que ele
ele é linkado no alto grau do cristianismo, do budismo, de todas as religiões. Esses mestres conversaram e falaram a mesma língua. E esse mestre chamado Shimon Bar Yochai, ele decodificou a Torá, o Pentateuco, os 5 livros, que ele é escrito em níveis diferentes de compreensão. Eu comparo isso, sou psicólogo clínico, a gente estuda muito na faculdade, Piaget. E Piaget ele fala sobre as fases de desenvolvimento da criança. Então, até um determinado ponto do desenvolvimento da criança, ela não compreende certas realidades. Por exemplo, por que o X da questão, a equação, é dada depois de uma certa idade para a criança? Porque ela não compreende, ela não tem o X. Por isso que é tão fácil fazer mágica para a criança. Se eu ponho uma moeda na minha mão, eu mostro para ela e falo assim, mágica. Põe a moeda do outro lado, ela fala, sumiu a moeda, porque ela está num nível operatório concreto, ok? Ela precisa do concreto. Se eu falar assim, a mamãe vai até ali a loja e já volta. Se a mamãe sumir do campo visual dela, ela começa a chorar, porque ela não entende que ela está atrás da porta. Ela sumiu e já vai aparecer. Ela precisa do fato em si. Assim são os níveis da Kabbalah. As pessoas querem palpar, querem entender a Kabbalah, entender a religiosidade, entender os mistérios da criação, estando no primeiro nível, no nível operatório concreto. Por isso que eu digo que é preciso preparar o teu recipiente, e a Kabbalah tem um nome para isso, ela chama fenômeno dos recipientes trincados. Quando você recebe muita luz, mas não está preparado para esse tanto de informação, para esse tanto de aporte de luz, o seu recipiente começa a deixar, não acha mais interessante aquele assunto, desvia a atenção. Por isso que quando se falava de Kabbalah, há 200 anos atrás, você era perseguido, você era morto. Os grandes mestres da Kabbalah foram perseguidos, foram escalpelados, foram mortos. Jesus, o Cristo, Yoshua, era um grande cabalista, era Yehudi, era judeu, né? Assim como os grandes mestres, como, por exemplo, Shimon Bar Yochai, que era um grande cabalista, foi perseguido, ele ficou 13 anos numa caverna, foragido, porque seu mestre, Rabi Akiva, já tinha sido pego pelos romanos e morto, porque ele ensinava a arte de ser livre, a arte de ser conectado com a luz e não depender das instituições. Então, esses níveis de Kabbalah, eles são níveis que vão subindo conforme a compreensão do neófito. E vou mais além, não é só a compreensão, mas é o preparo que você precisa ter, o merecimento que você precisa ter para acessar esse conhecimento. Então, a verdade está disponível para todos, mas nem todos têm recipiente para encarar a verdade. A verdade, você precisa ter estofo, precisa ter maturidade para encarar o primeiro fato que a Kabbalah revela, que é você quem cria e você quem descria as histórias que acontecem na sua vida. E que não depende de Deus para te dar ou retirar qualquer coisa. Mas como assim? Não depende de Deus? Deus não vai me dar nada? E minhas orações? E minhas promessas? E as penitências que eu pago? Deus não pode me dar nada? Eu rezo para quem, então? Quem é essa entidade? E as perguntas que meus alunos fazem é muito interessante. Mas se Deus é tão justo, por que criou um mundo tão injusto? Se Deus sabe de todas as suas intenções, por que ele criou intenções erradas? Mas foi ele que criou essas intenções erradas? Quem criou? Quem criou essa dimensão?
Então, são muitas perguntas que as religiões elas não têm respostas. Mas a Kabbalah tem todas essas respostas. E eu quero convidá-los a essa imersão, a esse método cabalístico, aonde a gente vai desvelar, tirar os véus da ignorância. Todo mundo fala, a ignorância é uma dádiva. Não, a ignorância é a maior das maldições que existe. Porque se eu não souber como funciona, eu não sei como desativar essa bomba relógio que você ativou. Não foi Deus, não foi... Nós vamos falar sobre os mistérios da criação, como nós descemos até aqui essa dimensão e como subirmos para esses olãs, para esses mundos superiores. Então, houve uma profecia dita por Shimon Bar Yochai, que naquela época a humanidade não estava preparada ainda para esse conhecimento. E Shimon Bar Yochai fez uma profecia e ele disse há 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos, vai ter uma geração que vai estar preparada para estudar os segredos, os mistérios, aquilo que está por detrás do literal, aquilo que está por detrás dessa briga, dessa balbúrdia toda que existe entre as religiões. A minha está certa, o outro está certo, não, o jeito que eu rezo está mais correto, eu faço minhas mandigas aqui de amor, eu faço minhas... Né? Quem está certo? A Kabbalah não diz, ela não entra em conflito com ninguém, mas ela reúne, ela entende de todas essas leis espirituais, de como funcionam essas leis. E é sobre isso que a gente vai falar, vai começar a falar hoje, porque são muitas coisas. Vamos lá. Vivemos nesse mundo caótico, né? Não podemos negar que essa criação que o ser humano fez, aquilo que a gente está vivendo, é um momento de muita transformação, e aqueles que não tiverem preparados devidamente na sua consciência, no seu coração, no seu padrão vibracional, corrigindo o seu verbo, corrigindo o seu sistema de crença, eu digo que vai sofrer muito. Hasve Shalom, anulando o que eu vou dizer, mas é uma realidade. Eu trabalho na área de saúde mental já há décadas, né, há mais de 30 anos, e eu vejo pessoas, independentemente de ser muito prósperas, eu tenho paciente que é muito próspero, mas é muito próspero mesmo, que nem 10 gerações gasta todo o dinheiro. Não encontrou a felicidade. E está tomando antidepressivo. E está com insônia. E aquele que não tem nada também está pensando, nossa, se eu tivesse prosperidade, eu estaria dormindo bem, eu estaria feliz, eu estaria tranquilo. Olha que engodo, olha onde você se encontra. Se tem muito, não está feliz, e se tem pouco, não está feliz. Quem tem muito, né, respondeu esse engodo, essa mentira. Se eu tivesse, eu estaria bem. E quem não tem, acredita que se tivesse, estaria bem. Olha que interessante. E eu vejo que esse caos que nós estamos vivendo fora é o reflexo de um caos que o ser humano está vivendo dentro. Então, quais são as 3 joias, né, que o ser humano tá almejando tanto? Que eu falei que ia contar para vocês aqui um pouco desses segredos cabalísticos, né? Primeiro é a saúde. Primeiro é a saúde. Porque sem saúde a gente não faz nada. A gente só consegue dar o valor devido à saúde, Hasve Shalom, quando o dente dói, quando dói o ouvido, quando dá gastrite, quando você está ansioso e você não dorme, quando você está depressivo e está sem vontade de sair da cama. A gente só dá valor à saúde quando o corpo se fadiga no meio do dia, você fala, não tem vontade de fazer nada. Mas isso não é normal, gente. Isso não é normal.
O ser humano nasceu para gozar de plena saúde. E se ele nasceu com essa capacidade, por que é que ele está tão adoecido, tão fora de peso? Por que ele está tão doente psiquicamente? Eu passei por muitos altos e baixos na minha vida até encontrar a Kabbalah e encontrar com essas ferramentas. E eu posso falar por conhecimento de causa, que eu sei o que é uma insônia. Eu sei o peso de um sono tranquilo, que você deita, se conecta, faz as devidas conexões e vai embora, e acorda no dia seguinte tranquilo. E sei o peso de você ficar virando na cama e pedir para dormir e não dorme. E aí as pessoas que não têm ferramentas vão para o Rivotril, vão para o clonazepam, vão para os indutores de sono. E isso deixa a pessoa letárgica no dia seguinte, ele tem que tomar remédio para acordar. Então, a saúde é o maior tesouro que a gente tem. E a Kabbalah versa sobre esse tema. Como conseguir saúde, como você adquire saúde nos 3 níveis. A OMS, Organização Mundial de Saúde, ela fala que saúde o que é saúde? É bem-estar físico, que o físico está preparado para o dia. Eu tenho 2 filhos pequenos, filhos do coração, Luquinha e Belinha, e eu vejo como eles acordam. Primeiros raios solares, eles acordam vibrantes. Davi, vamos brincar, vamos nadar, vamos pular, vamos... É uma energia que não cessa. Por que o adulto perde isso? Por que o adulto acorda, e dá um soneque, dá 2 soneques, dá 3 soneques, e não tem vontade de acordar? Segunda-feira. A criança não sabe se é segunda, se é quinta, se é... Ela acorda vibrante, ela acorda com uma vibração, né, boa. Então, saúde é esse estado de graça, onde o teu corpo é veículo da consciência que está dentro dele, e você quer mais, você quer viver, você quer mais experiência, você quer namorar, você quer edificar, você quer construir, você sabe para onde você está indo. Isso é saúde, né? Quantas vezes eu ouço as pessoas dizerem: nossa, se o tempo voltasse, eu faria tantas coisas. Mas você tá morto? O pulso parou de pulsar? O que você não faz agora? Se eu tivesse idade, eu faria outra faculdade. Se eu tivesse idade, eu faria esta viagem. Se eu tivesse idade, eu faria... Mas peraí. Eu costumo dizer para meus discípulos, meus alunos, sabe com quanto tempo todo mundo já viu falar? No grande dilúvio, né? O dilúvio. Sabe com quanto tempo, qual era a idade que nosso amigo, quem construiu a arca, né? Noá, tinha quando ele foi convocado para fazer a arca? Ele tinha 100 anos. Não sei se era 100 ou 120 anos, mas ele demorou 100 anos para fazer a arca. Então, a lição é, você tem que estar sempre preparado. Fui ver minha mãe agora no final de semana, longe, bem distante de todos os bloquinhos e todos os alvoroços. Minha mãe tem 89 anos. Ela toma conta de pessoas pobres, ela levanta às 6 horas da manhã, ela vai andar até lá em cima, ela anda mais que todo mundo naquele sol, ela vai fazer coisas, ela lê, ela dá aula. Enquanto o pulsa, você tem que ter vida. Então, saúde. Saúde é a primeira dádiva que a Kabbalah vai tratar, e a gente vai falar sobre isso profundamente. O bem que eu vejo, né, meus pacientes me trazem, às vezes, listas, né, de pessoas que eles conhecem lá nesses sites de relacionamentos. Como eu sou analista bioenergético, a análise bioenergética ela consegue fazer uma boa leitura da fisionomia, da silhueta, do olho.
né? Tem todas as ferramentas que a gente tem na medicina ayurvédica, na medicina chinesa, onde a gente olha para a pessoa e já se impressiona, porque a gente tem leitores, tem um scanner que a gente faz para saber se a pessoa, né, é do bem ou não, tem um traço esquizoide, um traço psicopático, um traço doido, um traço ou não. E eu vejo esse desespero das pessoas, porque não conhecem mais pessoas boas. Então, todo mundo está afim. Isso é a necessidade básica do ser humano, e você quer compartilhar a sua experiência com o seu bem. Você quer a sua... O pessoal fala de alma gêmea. Existe alma gêmea? Não existe alma gêmea? E as grandes dúvidas, né, que pairam sobre a humanidade, mas e agora com essa geração, onde geração trans, geração pan, geração zan, geração... Como é que fica essa coisa da alma gêmea? Existe, não existe? Como é que a gente se relaciona? A Kabbalah responde tudo isso.